Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21, para nós podermos dar sequência à nossa série sobre salvos pela graça, a justificação. Hoje nós vamos falar sobre a justificação. E aí, convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias. E aqueles que puderem podem acompanhar comigo a leitura. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aqui a palavra do Senhor. Justificação é um tema extremamente relevante na história do cristianismo. O movimento da Reforma Protestante, dentre os seus principais pilares, estava a justificação. Justificação pela graça, mediante a fé, baseada na obra de Cristo Jesus. Tanto foi forte isso para Lutero, que os luteranos que vieram depois dele chegaram a cunhar a frase de que a doutrina da justificação pela fé é a doutrina mediante a qual a igreja permanece de pé ou ela cai. Tamanha relevância que eles deram para essa doutrina. Mas, como essa doutrina nos atinge hoje? Como a palavra de Deus nos ensina sobre a justificação? A justificação é um tema extenso, mas aqui nós vamos pegar um dos textos que é central para a discussão dessa doutrina, para nós entendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema. E primeiro nós precisamos, talvez, definir justificação para que a gente possa se aprofundar nela. Justificação, de forma resumida e bem direta, é a declaração de que alguém é justo. Então, a justificação é quando alguém é declarado justo. E na perspectiva das Escrituras, o único que pode declarar alguém justo ou injusto é Deus. Então a doutrina da justificação ensina que Deus declara um pecador justo. Declara que ele não tem culpa. Declara que ele é inocente. Declara que ele está limpo. Essa é a doutrina da justificação. Resumidamente, essa é a definição de justificação. Mas para nós entendermos a profundidade da justificação, nós precisamos entender a gravidade do pecado. Porque a justificação só vai fazer sentido quando nós entendermos quão profundo, quão pernicioso é o pecado. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, justamente que escreveu a carta aos Romanos, essa epístola, ele trabalha dessa forma. Os 3 primeiros capítulos da carta são o apóstolo Paulo se aprofundando na gravidade do pecado, mostrando como o pecado atingiu toda a raça humana, mostrando como todos nós pecamos, como o pecado está em todos nós e não há ninguém que possa dizer que não tem pecado, seja judeu, seja gentio, homem ou mulher, livre ou escravo no contexto dele. Todos pecaram. E ele vai trabalhando ao longo de 3 capítulos isso. E, nesse sentido, nós podemos falar do pecado. E, de forma teórica, talvez ele pareça até um pouco distante. É até comum a gente falar, tem ditados populares, né? Todo mundo pega esse tipo de coisa. E a gente não percebe quão grave é o pecado na nossa vida. Quão entranhado ele está em nós. Mas o que acontece é que, mesmo que talvez nós não percebamos isso, o pecado, de alguma forma, ele move o nosso coração. E ele nos move a buscarmos, de alguma forma, uma purificação.
De alguma forma, nós tentamos nos auto-justificar. De alguma forma, nós tentamos dizer que nós não somos tão maus. Dizer que nós estamos limpos. Dizer que nós somos justos. E nós podemos pegar várias coisas que são de fato boas, para de algum modo a gente dizer que é justo. Eu posso me gabar de ser um bom marido ou uma boa esposa, um bom pai ou uma boa mãe, um bom amigo, alguém com engajamento social, alguém com engajamento político, alguém que ajuda os outros, alguém que é simpático, que é gentil, que é divertido. E de tudo isso pode apenas servir para, de alguma forma, eu tentar mascarar aquilo que eu sei que está errado aqui dentro. Isso serve de alguma forma para eu tentar afirmar para mim mesmo e me auto-enganar de que eu estou bem, de que eu sou justo, de que eu sou limpo. E isso nos atinge sem que a gente perceba, muitas vezes. Mas isso vai nos consumindo e vai jogando um peso sobre nós, a ponto de chegar um momento em que a gente não aguenta mais carregar esse fardo. E muitas vezes é daí que vem crises diversas que nós temos por aí, crises mentais e psicológicas, crises de fardos pesados de ansiedade, depressão e outras coisas mais. Porque muitas vezes nós estamos tentando tirar de nós algo que pelas nossas próprias mãos a gente não consegue. Todas essas ações podem nos enganar. E em alguns momentos, por melhores que elas sejam, porque é bom ser um bom marido, um bom pai, alguém com envolvimento social, tudo isso é bom. Mas isso não pode nos fazer verdadeiramente justos. E para a gente exemplificar um pouco disso, o livro O Caçador de Pipas é um livro bem conhecido, né? Fez muito sucesso alguns anos atrás, muita gente leu e também tem o filme. Eu nunca vi o filme, mas no livro nós lemos a história de dois garotos, sob a perspectiva de um deles, que é o protagonista da história, o pequeno Amir. E ele cresceu em Cabul, capital do Afeganistão, e ele tinha um grande amigo que morava na casa dele. No contexto dele, ele era filho de um pai muito rico, e esse menino era filho do empregado. Mas eles cresceram juntos como irmãos. E eles eram muito amigos. Eles só tinham um ao outro. Eles não eram bem aceitos na escola, em qualquer lugar, e eles só tinham um ao outro. E eles eram muito amigos. E aconteceu de, numa determinada situação, eles soltavam pipa juntos. E é daí que vem o nome Caçador de Pipas, porque eram duplas. Era aquele que empinava a pipa e que cortava as pipas, e tinha o caçador de pipas, aquele que saía correndo para pegar as pipas, porque a competição só era vencida por aquele que tinha mais pipas. Então era importante tanto aquele que empinava a pipa, quanto aquele que caçava as pipas. E Hassan era o caçador de pipas, Amir era aquele que empinava as pipas. E no meio dessa competição, quando Amir ia ser o campeão, e Hassan sabia que ele ia ser o campeão, Hassan queria fazer de tudo por Amir, Hassan vai caçar a pipa que daria a vitória para Amir. E haviam acabado as pipas no céu, e Amir resolve ir atrás de Hassan, para poder eles juntos conseguirem pegar a pipa. E nesse momento, quando ele vai atrás de Hassan, ele, escondido atrás de um muro, ele vê que Hassan ia ser vítima de uma terrível violência. E ele vê tudo aquilo acontecer. E ele era só um garoto, mas paralisado, ele não consegue ajudar o seu amigo, ele não consegue pedir por ajuda, ele não consegue fazer nada. Ele simplesmente vê o seu amigo, seu melhor amigo, sofrer uma terrível violência. E ele não faz nada. E depois ele finge que nada aconteceu. Mas ele sabia que algo tinha acontecido. Ele sabia que ele havia falhado. E mesmo diante da sua grande vitória, como o campeão de pipas de Cabul, mesmo diante da alegria de seu pai, que era um homem difícil de agradar, ele não conseguia ser feliz, porque a culpa consumia ele. A culpa consumia ele, mas ele também não conseguia confessar. Ele não conseguia fazer nada. E aquilo paralisava ele. E ele não conseguia olhar para o seu amigo Hassan, porque ele sabia que ele estava em dívida. E então um dia ele tem uma ideia. Os dois saem para caminhar e eles levam uma cesta de romãs. E em determinado momento, quando eles já estão um pouco afastados, debaixo de uma árvore assim, Amir vira para Hassan e pergunta: o que você faria se eu jogasse essa romã em você? Hassan fica sem entender e pensa: eu acho que eu não faria nada, né? Ele fica pensando assim, sem entender o que aconteceria. Então Amir se volta e joga uma romã violentamente no peito de Hassan. E ela explode.
E Hassan fica todo sujo. Ele fala, por que você fez isso? E Amir vira e fala, reage. E ele continua jogando romãs. E ele joga uma romã atrás da outra em cima de Hassan. Porque ele queria que de alguma forma Hassan reagisse. Ele queria que de alguma forma Hassan fosse para cima dele. Porque talvez dessa forma ele poderia se sentir melhor se ele fosse punido por Hassan. Ele não conseguia confessar o seu erro, mas ele queria de alguma forma se limpar daquela culpa. E talvez se Hassan partisse para cima dele, ele poderia ser limpo. Mas no final, ele joga o cesto inteiro de romãs em cima de Hassan. Hassan fica todo sujo. E Hassan vira para ele e pergunta, você já terminou? E Amir, cansado, exausto, sentado no chão, nem consegue responder. E Hassan vai embora. A ironia é que Hassan estava todo sujo, mas quem realmente estava sujo era Amir. E ele não conseguiu, naquele momento, se justificar dos seus erros. E toda a história do livro vai girar em torno disso. Mas o que acontece é que muitas vezes nós somos como Amir. A gente de alguma forma tenta se justificar. A gente de alguma forma espera com as nossas ações, ainda que talvez seja um alto flagelo, parecer justos. Mas a gente não consegue. E no fim a gente só causa mais sujeira, em vez de trazer limpeza, justiça e purificação. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo traz esse texto aqui. Um contexto de pecadores que não podem se limpar. Um contexto de pecadores que não podem obter justiça. E ele traz esse maravilhoso texto para nos mostrar que a justificação é pela graça, é pela obra de Cristo Jesus e é pela fé. E o começo do texto, Paulo vai dizer, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Até então o apóstolo vinha discorrendo sobre o pecado. E então o apóstolo Paulo ele faz muito isso nas suas cartas, ele faz esse tipo de coisa. Ele vem descrevendo uma situação, de repente ele coloca mais Deus, ou mais agora, para justamente fazer esse contraste. Fazer o contraste daquilo que ele vinha discorrendo e mostrar, no contexto de argumentação lógica, aquilo que vem depois, a mudança que ele está propondo. Mas aqui a mudança que Paulo coloca não é só uma mudança de discurso lógico, mas também é uma mudança temporal e uma mudança de eras. Porque aquilo que ele vinha discorrendo até então, ele vinha discorrendo sobre o império da lei. Ele vinha discorrendo sobre como era a vida debaixo da aliança mosaica, de como era a vida anteriormente, dominados pelo pecado, sujeitos à lei. E ele vai mostrar, ninguém conseguiu ser justo com isso. Mas agora, uma nova era começou. Agora é a era de Cristo Jesus. Agora é a era que foi inaugurada quando Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Uma nova era de justiça começou. E isso era profundamente impactante na vida de Paulo, porque ele, como hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, aquele que se orgulhava da sua raça, aquele que se orgulhava do seu zelo pela lei, percebeu que nada do que ele havia feito valia alguma coisa. Não no sentido dele ser justo perante Deus. Que nem eu falei, todas essas coisas têm importância, mas não para que ele fosse justo perante Deus. E agora ele percebe que em Cristo uma nova era começou. E ele diz, mas agora a justiça de Deus testemunhada, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que ele está fazendo o contraste entre a antiga era e a nova era. Mas ao mesmo tempo ele não faz um contraste tão grande a ponto de falar, aquilo do passado não prestava. Ele fala, porque a lei e os profetas testemunharam do que a gente está vivendo agora. Ele vê que no Antigo Testamento, tudo aquilo que aconteceu apontava para aquele momento que agora que ele estava vivendo. Aponta para esse momento que nós agora estamos vivendo. A lei e os profetas sempre apontaram para a era de Cristo. A lei e os profetas, que é uma forma de resumir o Antigo Testamento, sempre apontaram para Cristo. Deus não tinha um plano no Antigo Testamento e fez um plano no Novo Testamento. Deus não tinha uma ideia antes e mudou de ideia depois. Mas ele tinha todo um plano construído. E Paulo entendia isso. Apesar dele fazer o contraste entre as eras, ele destaca que tudo aquilo que veio antes serviu para que nós conhecêssemos com mais profundidade aquilo que nós podemos viver agora em Cristo Jesus. A justiça de Deus sempre foi pela graça, sempre foi pela fé. Mas agora ela estava plenamente manifestada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, e o Evangelho de João vai falar que a graça e a verdade se manifestaram de forma plena.
Em Cristo Jesus, a justiça de Deus se manifestou de forma plena. Em Cristo Jesus, algo novo estava acontecendo. Algo que nos atinge ainda hoje. O apóstolo vai dizer que a justiça agora era apropriada por todos aqueles que tinham fé em Cristo Jesus. Ele vai desenvolver esse tema da justificação pela fé, um pouco mais a questão da importância da fé, mas aqui ele destaca algo importante, que ela pode ser apropriada por todos. E isso para Paulo é algo muito marcante. Isso para o contexto dele é algo muito marcante. Porque eles viviam num mundo de divisões muito marcadas. Divisões muito marcadas entre classes, entre raças, entre todo tipo de coisas. Era muito mais forte do que hoje em dia. E ele fala que essa justiça pode ser apropriada por todos. Não era apenas do judeu, não era apenas do fariseu, não era apenas dos homens ricos, mas era de todos, homens e mulheres, judeus e gentios, crianças e idosos, escravos e livres. Todas as pessoas poderiam obter essa justiça. Todas as pessoas poderiam ser alcançadas pela essa justiça, se elas crescem em Cristo Jesus. E ele faz justamente isso, e é muito interessante que ele coloca isso, que é o verso 22, e ele fala, porque não há distinção. E qual que é o pressuposto dele? Diz que não há distinção. Não há distinção para você obter a justiça, porque não há distinção no pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. E aqui é o resumo de tudo aquilo que ele veio falando antes. Todos, sem exceção, pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E o que isso significa? Significa que todos nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Todos nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados para viver na presença magnífica de Deus, em glória, verdade e bondade. Mas todos nós pecamos e por isso estamos afastados da glória de Deus. Todos nós pecamos e por isso deformamos a nossa imagem. A imagem que Deus nos criou para ser, a imagem do Deus perfeito, ela foi manchada, ela foi deformada por causa do pecado. E Paulo diz, não há distinção. Todos pecaram. Todos. E é porque todos pecaram que todos agora podem alcançar a justiça. Todos podem alcançar a justiça. E ele continua aqui no verso 23, indo para o começo do 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Diante da realidade de que todos pecaram e de que é impossível ao ser humano conseguir obter justiça pelas suas próprias mãos, Paulo destaca a justificação pela graça. Pela graça nós podemos ser justificados. A justificação é pela graça. Gratuitamente pela graça. É até uma coisa redundante, né? Gratuitamente pela graça. Porque ele quer dar essa ênfase. Ele quer dar essa ênfase de que não é por nós, não é por aquilo que nós fizemos. Não importa aqui no contexto, aqui não importa as nossas obras de justiça, não importa a gravidade do nosso pecado, importa que gratuitamente nós podemos, pela graça, receber a justiça de Deus. Mas agora, nós podemos mais uma vez ter comunhão com Deus. Mas agora, a imagem de Deus pode ser restaurada em nós. Foi até isso que a gente cantou, né? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E é o texto de Romanos. E cooperar para o bem aqui é sermos feitos à imagem de Cristo Jesus. E Deus faz todas as coisas para que nós possamos ser feitos à imagem de Cristo Jesus. Agora, pela graça, pela operação da graça, pela justificação da graça, nós podemos ser restaurados à imagem de Cristo Jesus. E esse é o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. A constatação do pecado nos mostra que é somente pela graça que nós podemos ser justificados. Somente pela graça nós podemos nos limpar e podemos tirar de nós a culpa. Essa culpa que talvez esteja te consumindo hoje. Essa culpa de que talvez você esteja falhando em alguma coisa. Que talvez você tenha falhado a sua vida inteira. Essa culpa que consome a todos nós. Até que nós sejamos alcançados pela justificação da graça. E o apóstolo Paulo vai continuar. Ele continua, ainda no verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ele começa agora a falar sobre a justificação que é pela obra de Cristo Jesus. Porque a justificação é gratuita para nós.
porque ela custou um alto preço para Deus. Não existe nada que possa ser completamente, digamos assim, apagado, sem que algo seja pago por aquilo. O pecado não pode ser simplesmente ignorado por Deus, porque Deus é um Deus santo e justo. Se ele simplesmente ignorasse o pecado, ele seria injusto. Se ele simplesmente fingisse que nada aconteceu, ele seria injusto. Porque a gente olha sempre do nosso lado, né? Ah, que bom, Deus perdoou o meu pecado. Ele esqueceu do meu pecado. Mas a pessoa contra a qual nós pecamos, onde está a justiça para ela? Onde está a justiça para aqueles que foram violentados? Onde está a justiça para aqueles que foram explorados? Onde está a justiça para as crianças que foram abandonadas, para as mulheres que foram abandonadas? Onde está a justiça diante dos poderosos que esmagam os pequenos? Se Deus simplesmente ignorasse isso, ele seria injusto. E por isso ele providenciou um meio para que até aqueles que fizeram o pior, como eu fiz, pudessem ser justificados. E é pela obra de Cristo Jesus. A sequência do texto vai dizer que é mediante a obra de Cristo Jesus, e ele começa falando da redenção. Esse texto aqui, Paulo não cita diretamente a cruz, mas tudo que ele está falando aqui é a obra da cruz. É a obra que Cristo realizou na cruz, de morrer e de ressuscitar em nosso favor. Ele fala aqui da redenção e ele vai falar aqui de outras coisas também. E o primeiro dos efeitos é a redenção. O primeiro dos efeitos da obra da cruz em nosso favor. E redenção aqui, nós pegamos tanto o mundo greco-romano quanto o contexto hebraico para nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. No mundo greco-romano, redenção era uma palavra conhecida. Era uma palavra que era usada para falar da libertação de um escravo. Um escravo podia comprar a sua liberdade pagando determinado preço, ou se alguém pagasse pela sua liberdade. Isso era chamado de redenção. Então era algo que era corriqueiro do mundo greco-romano que Paulo vivia, que os seus leitores compreenderiam. Mas também temos que pegar o contexto que veio do Antigo Testamento, que Paulo fala que essa justiça foi testemunhada desde o Antigo Testamento. E a palavra redenção no Antigo Testamento, ela é usada sobretudo para uma obra específica de Deus, que é a libertação do povo hebreu do Egito. Quando Deus libertou o povo hebreu e também foi da escravidão do Egito, com mão poderosa, o ato poderoso de Deus libertar o seu povo, isso é chamado no Antigo Testamento de redenção. Deus redimiu o seu povo, Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e deu a eles uma nova realidade. Então, quando nós pegamos aqui esse contexto de Paulo, nós podemos entender que quando ele fala da redenção que é em Cristo Jesus, ele está falando de que Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo da escravidão. Mas ele libertou em Cristo Jesus. Foi pela obra de Cristo Jesus. Um preço precisava ser pago para a libertação dos escravos. Algo precisou ser feito que o povo hebreu no Antigo Testamento não poderia ter feito para se libertar do Egito. Então nós juntamos essas ideias. Uma obra de Deus pagando um preço para libertar o seu povo. Algo que nós não poderíamos fazer, mas somente Deus poderia fazer. E foi o que ele fez. E ele fez isso em Cristo Jesus. Nós vemos aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, outras traduções colocam a quem Deus apresentou no seu sangue como propiciação. E aqui Paulo traz um outro contexto do Antigo Testamento, que é a propiciação. Aqui coloca que Deus apresentou Jesus como propiciação no seu sangue. E o que isso significa? A propiciação, uma palavra que, sobretudo no contexto do Antigo Testamento, era muito conhecida pelos hebreus por causa do tabernáculo, do templo deles. Eles, desde o Antigo Testamento, Deus instituiu para eles o sistema sacrificial. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, em que eles deveriam oferecer animais e o sangue de animais para que eles fossem perdoados, foi um sistema que Deus instituiu. E o local onde esses animais eram oferecidos era chamado de propiciatório. E a ideia de propiciação também puxa junto com ela expiação, porque elas estão interligadas. Propiciação é afastar a ira de alguém. Então, quando nós propiciamos alguém, nós estamos afastando a ira de alguém que vinha contra nós. E expiação é a purificação. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham esses dois vieses. O viés da propiciação e o viés da expiação. De desviar a ira de Deus sobre o povo e de purificar os pecados do povo. Então, quando os animais eram sacrificados e o sangue deles era derramado, esse era o objetivo, que o povo entendesse. Que ali
pela morte de alguém no lugar deles, pela morte de um animal no lugar do pecador, a ira de Deus estava sendo desviada e os pecados estavam sendo expiados, estavam sendo purificados. Então, aqui vai dizer que Deus apresentou Jesus como expiação, como propiciação em nosso lugar, no seu sangue. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, todo ele apontava para Jesus, e a carta aos Hebreus vai apontar isso. Paulo também fala, só que Hebreus fala mais. Tudo aquilo que aconteceu no passado, cada animal que foi sacrificado, cada festa que foi celebrada, eram sombras do corpo que haveria de vir, que é Cristo Jesus. E Jesus foi o sacrifício perfeito. Diz aqui no seu sangue. Normalmente, quando a Bíblia fala de sangue, ela quer se referir à morte. É uma linguagem bíblica normalmente usada. Quando fala que o sangue foi derramado, é uma forma de dizer que foi morto. Que pelo sangue de Jesus nós fomos purificados, é pela morte de Jesus. Mas é uma linguagem comum que vem desde o Antigo Testamento. Então, aqui no seu sangue é na sua morte. Então, por isso que esse texto fala da cruz de Cristo sem mencionar diretamente a cruz. Mas Jesus, na sua morte, ele foi propiciação e foi expiação para nós. Toda a ira de Deus que era destinada a nós por causa do nosso pecado, como eu falei, Deus tem que ser justo, Ele tem que se irar contra o mal, Ele tem que se irar contra o pecado, Ele não pode tolerar que o pecado passe impune. Então vem a ira, e Ele precisa purificar, para que nós possamos ter acesso a Ele. Cristo Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Ele, e pelo seu sangue, nós fomos purificados de todo o pecado. Isso foi uma obra do próprio Deus, por isso que é pela graça. Foi Deus que veio até nós, foi Deus que apresentou Cristo Jesus. Foi Deus que lá no Antigo Testamento havia introduzido o sistema sacrificial, para que todo aquele que com fé, na promessa de perdão, oferecesse o sacrifício, recebesse a redenção de Deus, recebesse a purificação dos seus pecados. Isso foi aquilo que Deus foi fazendo ao longo da história. O próprio Deus fez tudo isso em nosso favor. E a sequência do texto vai dizer que Deus fez isso para manifestar a sua graça, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E a ideia aqui que o apóstolo Paulo vai trazer não é que Deus simplesmente não punia os pecados. A ideia é de que Deus reservou todo o juízo dele para quando viesse Cristo Jesus. Então, os animais, efetivamente, eles não poderiam tirar o nosso pecado. Mas pela fé, as pessoas que entregavam aquele sacrifício a Deus eram de fato perdoadas e acolhidas por Ele. Mas todo o juízo que viria foi reservado para Cristo Jesus. Por isso que nós dizemos muitas vezes que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Messias que viria. E hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Porque tudo se concentra em Cristo. Tudo se concentra na obra de Cristo. Tudo se concentra naquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. E aqueles do Antigo Testamento que ofereciam animais, aguardando a vinda do Messias, eram purificados e eram perdoados. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que Deus então fez isso, apresentou Cristo para que ele pudesse manifestar a sua justiça. A justiça de Deus precisava ser manifesta. Não bastava Deus simplesmente falar estão perdoados. Como eu falei, não faria sentido para um Deus justo. Mas agora Ele manifestou a sua justiça em Cristo Jesus, no seu próprio Filho, para que nós fôssemos perdoados. E o texto enfatiza que Deus realmente quis manifestar a sua graça, porque na sequência vai dizer que, tendo em vista a manifestação da sua justiça, a justiça, estou falando graça o tempo todo, mas é justiça. É porque para nós é graça, né? Mas a justiça de Deus que nos alcança pela graça foi manifestada no tempo presente para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E aqui a ideia, é um pouco difícil de traduzir esse texto, mas a ideia é que para que Deus pudesse ser justo em ser o justificador. Que aqui Paulo está trazendo as duas ideias. Para que Deus fosse justo em ser justificador, ou seja, para que Deus fosse justo em perdoar os nossos pecados, Ele precisava de Cristo Jesus e a morte dele na cruz. Então Jesus Cristo morreu na cruz e Deus se tornou então justo para ser o justificador. Ele é justo em ser justificador. Ele não é injusto. Ninguém pode acusar Deus de ser injusto. Ninguém pode acusar Deus de ser injusto por perdoar os pecados daquela pessoa terrível. Pense no pior crime que você já ouviu falar.
Eu, infelizmente, quando estudei direito criminal, eu vi muitas coisas terríveis acontecem no nosso mundo. E talvez essa pessoa que cometeu talvez o pior crime que eu já ouvi falar, se ela creu em Cristo Jesus, entregou a sua vida a Ele, ela foi justificada. E ela é tão justa quanto eu. E Deus é justo em fazer isso porque toda a condenação que esse pecador merecia, Ele jogou sobre Cristo Jesus. Por isso que Ele é o justo e o justificador. Ele é justo em justificar, por causa de Cristo Jesus. Então não há pecado, não há nada tão grave que não possa ser perdoado por causa da obra de Cristo Jesus, por causa daquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor. Por isso Deus manifestou a sua justiça. Ele é justo em justificar. A justificação ela é pela graça. A justificação é pela obra de Cristo Jesus. E agora na parte final, o apóstolo Paulo vai dar uma ênfase maior na questão da justificação pela fé. Ao longo do texto todo ele está falando daqueles que creem mediante a sua fé, mediante tudo, mas agora esse restinho aqui, nos últimos versículos, a partir do verso 27, ele vai destacar bastante a questão da fé. E o início aqui, ele vai falar, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Ele quer dizer, onde está a vanglória? Onde está o seu orgulho? Onde está tudo aquilo que você queria apresentar para Deus? Uma vez que eu te mostrei que nada disso vale alguma coisa, foi de todo excluído. Não há espaço para orgulho, não há espaço para jactância, não há espaço para vanglória, não há espaço para eu apresentar nada. Porque, por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo vai fazer o contraste. Ele fala, nós somos justificados pelas obras da lei? Não. As obras da lei, foi a lei do Antigo Testamento, foi ela que afastou o orgulho de nós? Não. Foi a lei da fé. Não foi a lei das obras. Foi a lei da fé. A lei da fé é aquela que nos coloca totalmente rendidos diante de Deus. E pela qual nós dizemos, eu não tenho nada para oferecer. Mas eu creio que Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. E Ele pode me tornar justo. Essa é a lei da fé. E por isso Paulo fala, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. Depois ele vai falar ainda sobre o tema da santificação e outras coisas mais, só que aqui o ponto dele não é pelas nossas obras. Não adianta você tentar se auto-justificar. Não adianta você ser a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Sem Cristo você continua sujo. Sem Cristo você continua injusto. Sem Cristo você vai continuar como o Amir, completamente sujo. E causando sujeira ao redor, tentando se limpar. É pela obra de Cristo Jesus, é mediante a fé. Paulo vai falar, e aí ele continua. Porque aí ele quer, como ele faz o contraste das obras da lei, ele coloca, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Aqui Paulo, a maior divisão que havia para Paulo, pelo contexto em que ele cresceu, pela forma como ele viveu, pelo grupo que ele lidava, era a divisão entre judeus e gentios. E ele fala, Deus por acaso não é Deus dos gentios também? Ele é Deus só dos judeus? Porque havia quase que essa noção, nos tempos de Paulo, de que Deus era Deus apenas dos judeus. De que Deus era Deus apenas de Israel. Ele era o Deus criador de todas as coisas, mas ele era o Deus em especial apenas de Israel. E aí Paulo vai dizer que não. Deus é Deus dos judeus, Deus é Deus dos gentios. E por causa disso, a maior divisão que havia na mentalidade de Paulo, que havia no contexto de Paulo, foi derrubada. Porque essa maior das divisões foi derrubada, não existem mais barreiras. Qualquer um pode ser alcançado pela justiça de Deus. Qualquer um pode ser justificado. Como eu falei, o religioso mais piedoso e o criminoso mais perverso, os dois igualmente precisam de Cristo. E os dois podem ser alcançados por Cristo. Os dois precisam crer em Cristo. Homens e mulheres, idosos e crianças,
É por isso que a gente trabalha com as crianças, porque elas precisam de Cristo. Elas não são inocentes. Elas precisam de Cristo. E é por isso que nós pregamos para elas. Aqui, em casa, em todo lugar. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos de Cristo. Os políticos poderosos precisam de Cristo. Os ministros poderosos precisam de Cristo. Os pobres miseráveis precisam de Cristo. Não existem mais limitações. Deus é Deus só de alguns? Não, Ele é Deus de todos. E todos podem ser alcançados pela sua justiça. Tão somente pela fé. Se nós crermos em Cristo, nós seremos justificados. Se nós crermos em Cristo, nós poderemos experimentar que tanto o circunciso como o incircunciso são justificados mediante a fé. E Paulo fala, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Porque pela fé em Cristo Jesus, sendo justificados por Ele, nós podemos de fato viver aquilo que é o preceito da lei. Mas isso fica para outro dia, porque é um assunto que a gente vai tratar depois. Em todo caso, Paulo vai dizer que a justificação, ela é pela graça, ela é pela obra de Cristo, ela é mediante a fé. Não há espaço para orgulho, mas também não há necessidade de desespero, porque a justiça pode alcançar a todos nós. Nós não precisamos fazer obras, nós não precisamos carregar culpas. Culpa não é uma coisa cristã. A Bíblia nunca trabalha com culpa, ela trabalha com arrependimento. Não há espaço para culpa na vida cristã. A culpa fica para trás. Deus nos chama ao arrependimento e à transformação. Não há espaço para culpa, não há espaço para obras, não há espaço para orgulho. Deus nos justifica pela graça, mediante a fé, na obra de Cristo Jesus. E uma outra coisa que eu queria compartilhar, um outro exemplo. Eu assisti outro dia um episódio, é uma série que eu não acompanho, ela tem dezenas de temporadas, aquela ER, Plantão Médico no Brasil, né? Mas alguém comentou sobre esse episódio e eu fui assisti-lo. E interessante que em inglês o nome do episódio é Atonement, que pode ser traduzido por expiação. Mas também pode ser traduzido por reparação. Então fica meio ambíguo até em inglês. Mas o episódio mostra o que é isso. Então, o episódio, o que acontece? Está lá os médicos, normal, trabalhando, e de repente chegam dois pacientes, um idoso e uma criança. E qual é a situação que eles estão vivendo? A criança caiu no lago, congelado, e o idoso pulou no lago para salvar a criança. Os dois tiveram hipotermia, e agora os dois estavam precisando ser atendidos. O menino estava afogado também, estava desacordado, e o homem estava congelando assim. E aí eles vão levando os dois para dentro, e o homem grita desesperado, salvem o menino, salvem o menino, salvem o menino. E ninguém está entendendo, o que está acontecendo, quem é esse homem? Ninguém conhecia quem ele era. A mãe do menino não conhecia quem ele era. Era um homem que estava lá próximo, pulou no lago e desesperado pediam que salvassem o menino. E aí a história do episódio vai mostrando quem era aquele homem. Porque ele vai contando para os médicos tudo o que aconteceu com ele. E ele era um médico aposentado. Mas ele era um médico que trabalhou por muitos anos na penitenciária. E o trabalho dele era executar a pena capital, a pena de morte. O trabalho dele era dar injeções letais nos prisioneiros condenados. E até aí, algo normal, era uma profissão. E ele entendia que era bom, porque a injeção letal é a forma menos dolorida de alguém morrer. É rápida. Ele dá a injeção, em 90 segundos a pessoa morreu. E ele fez isso ao longo de anos. Mas aconteceu que teve uma vez que ele deu a injeção letal em um condenado. E escapou a agulha. Em vez de entrar na veia, foi para os músculos. O homem começou a se debater e não morria. Quando ele foi ver o que aconteceu, ele viu que tinha escapado a agulha, pôs de novo na veia, injetou o veneno lá e o homem morreu. E tudo bem, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Meses depois, apareceu o verdadeiro culpado pelo crime daquele homem que havia morrido. Aqui havia sido armado para que aquele homem que era jovem fosse morto. E então ele entra em crise, porque ele pensou, eu matei um inocente. E a percepção dele era, Deus me deu a chance de salvar um inocente,
e eu não percebi que ele estava falando comigo. E então ele entra em crise, resolve parar de trabalhar na penitenciária e consome ele a ideia de que ele possa ter matado várias pessoas inocentes. Ainda que não tenha sido ele que condenou, era ele que aplicava a injeção letal. E ele então começa a se consumir por aquilo. E ele passa o restante da vida dele, depois que ele se aposenta, indo atrás das famílias das pessoas que foram condenadas. E ele tenta, de alguma forma, reparar aquelas pessoas. Ele tenta, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas. E para muitas ele deu dinheiro, algumas ele pagou a faculdade do filho, da família, outras ele pagou um carro, outras ele pagou o financiamento, outros simplesmente mandavam ele embora, mas ele ia perseguindo essas famílias e ele falava que eu quero que Deus entenda que de alguma forma eu sinto muito pelo que eu fiz, mas ele não conseguia encontrar perdão e ele tentava de todas as formas quase que ganhar o perdão de Deus por aquilo que ele estava fazendo. E ele vai fazendo isso. E aquele menino era um dos casos. O pai daquele menino foi um dos homens que ele executou. Por isso que ele estava perto. Ele estava observando a família, vendo como é que ele poderia ajudá-los. E aconteceu que o menino caiu no lago e ia morrer. E ele salvou a vida do menino. Mas acontece que ele é consumido por aquilo. E tem uma cena muito interessante do episódio que ele está tão perturbado que os médicos chamam a capelã do hospital. E a capelã do hospital vai lá falar com ele. Ouve toda a história dele e então... Depois que ele termina de falar, ela começa a falar para ele: olha, parece que você baseou toda a sua vida em buscar ser perdoado e tudo mais. Acho que talvez você deva se perguntar se esse deve ser o objetivo da sua vida para que você possa encontrar paz. E é interessante que ele vira para ela assim, ele está lá todo cabisbaixo, de repente ele vira sério para ela e fala: do que você está falando? Aí ela começa a falar: você precisa se perguntar, encontrar respostas em você. E ele fala: eu preciso de um capelão de verdade. Eu não preciso fazer perguntas. Eu estou velho, eu tenho câncer, eu preciso que alguém me olhe nos olhos e me diga que eu posso ter perdão. Eu não preciso me encontrar. Eu preciso de respostas. E ela vai embora. E o médico depois vai conversar com ela e ela fala: tem pessoas que precisam de respostas sólidas. A minha abordagem é de uma espiritualidade inclusiva. Eu não tenho respostas para ele. Ela não tinha respostas para ele. Porque ela mesmo não acreditava em grandes coisas. E ao longo do episódio, ele tenta se matar, porque a mãe do menino, o menino sobrevive, mas ela descobre que ele era o executor do parceiro dela, que era só namorado na época. E ela vai até ele e fala: eu nunca vou te perdoar. Você vai precisar viver com essa culpa, e vai embora. E aquilo começa a consumir ele ainda mais. Ele tenta se matar, que ele era médico, né? Pegou os coisas lá e o médico impede ele. No final, o médico, que não acreditava em nada, é o que consegue falar alguma coisa. Você precisa acreditar, ter fé, de que de alguma forma a vida te conduziu até aqui, você salvou a vida daquele menino. E aquele homem termina, e aquele homem fica chorando em desespero. E o episódio termina com os médicos seguindo a vida dele. E o que me angustiou no episódio é porque não tinha ninguém para falar para aquele homem que em Jesus Cristo ele podia ter perdão, que ele não precisava fazer nada. Ele podia fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, mas o que ele precisava era de Cristo. Tinha uma capelã no hospital que não foi capaz de dizer aquilo para ele, que ele podia ter perdão, porque ela mesma acreditava em perdão. Porque como você acredita em perdão se você não acredita em pecado? Mas diante do pecado que ele tinha plena noção que ele tinha, e é triste o episódio por causa disso, pelo menos para mim é triste, para nós que sabemos a verdade é triste, não sei se para outra pessoa que assiste é triste, mas para mim é ver que existe uma resposta para o mundo, existe uma resposta para aqueles que estão sofrendo, existe uma resposta para aqueles que buscam de alguma forma se livrar do pecado, e nós temos essa resposta, e nós podemos falar essa resposta. Você hoje, se você não sabia disso, saiba agora, que você não precisa fazer nada. Você só precisa de Cristo. Você pode ser perdoado. Os seus pecados podem ficar para trás. Aquilo que passou pode ficar para trás. E você pode ser justificado pela graça, por Cristo, pela fé. E nós precisamos anunciar por aí, pregar o Evangelho, para que as pessoas saibam que Cristo Jesus é a resposta para aquilo que elas estão buscando,
para aqueles que elas muitas vezes não entendem que estão buscando, mas elas precisam que alguém olhe nos olhos dela e diga: você pode ser perdoado, você pode ter vida, você pode ser justo. Eu fui justificado. E justificação é uma coisa que a gente fala tanto que às vezes a gente passa batido pela beleza que ela é. Mas ela é realmente maravilhosa. Dá para entender os luteranos que disseram: a igreja depende disso. Dá para entender Lutero, que começou todo um movimento, porque ele viu: é disso que a gente precisa. É da justiça de Deus que nos alcança em Cristo Jesus. O pastor André falou na semana passada sobre a conversão. Arrependa-se do seu pecado, tenha fé e receba a justificação que vem de Deus. Se você ainda não é justificado, se você ainda não entendeu isso, hoje é a sua oportunidade. Creia hoje e receba a justiça de Deus. Se você já sabe isso bem no seu coração, talvez essa seja uma verdade que não tivesse tão viva no seu coração. Que Deus desperte essa verdade no seu coração. Para que todos nós saibamos que aqui todos nós fomos justificados. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O seu pecado não é maior que o meu pecado. Porque todos fomos justificados por Cristo. E todos nós andamos como pecadores justificados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E por isso nós andamos em comunhão, participando juntos da ceia do Senhor. E que nós preguemos essa justificação. Que nós preguemos aquilo que Jesus fez por nós. Que nós preguemos para que as pessoas saibam que há esperança, há perdão, há justificação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bendita palavra. Agradecemos a Deus porque, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou. Mesmo quando ainda éramos inimigos Teus, o Senhor enviou Cristo Jesus. E Ele veio, morreu em nosso lugar na cruz. E nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados e a justificação. Obrigado porque o Senhor nos torna justos. Obrigado porque, gratuitamente pela graça, mediante a obra de Cristo, pela fé, o Senhor nos torna justos. E nós podemos nos colocar diante do Senhor e sermos transformados pelo Senhor. Sermos santificados pelo Senhor. Obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. Que nós possamos pregar da Tua justiça para esse mundo, para que vejam que há perdão, há justiça, há esperança em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.